Neste exato momento, milhões de brasileiros acima de 60 anos estão começando o dia com um café da manhã que, ao invés de fortalecer as pernas, está acelerando silenciosamente a perda de força muscular. E o mais assustador é que muitos desses alimentos fazem parte da rotina de décadas, comprados toda semana no mercado, consumidos com a sensação de que estão fazendo bem. Você ou alguém da sua família pode estar nessa situação agora mesmo, sem perceber, e isso precisa mudar hoje. Eu sou a doutora Mariana Fontes e há mais de 15 anos trabalho exclusivamente com adultos acima de 60 anos. Ao longo da minha carreira, já acompanhei centenas de pacientes que chegaram até mim com queixa de pernas fracas, dificuldade para caminhar e medo de cair, sem entender por que isso estava acontecendo. E quando analisávamos a alimentação deles, a resposta estava ali, no café da manhã. Hoje vou te mostrar quais são os 3 alimentos que você precisa incluir de manhã para recuperar a firmeza nas pernas. E também quais são os 3 que você precisa tirar porque estão sabotando. Cada passo que você dá, se você tem mais de 60 anos ou convive com alguém nessa fase da vida, precisa assistir esse vídeo até o final. O que vou compartilhar aqui pode mudar a forma como você se levanta da cadeira, como você caminha, como você sobe uma escada. E se esse conteúdo já está fazendo sentido para você? Deixa aquele like aqui embaixo para me ajudar a levar essa informação para mais pessoas que precisam dela. Mas antes de revelar quais são esses alimentos, você precisa entender por que isso acontece. O que muita gente não sabe é que após os 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma natural e progressiva. Os cientistas chamam esse processo de sarcopenia, mas eu prefiro explicar de um jeito mais simples. Imagine que os músculos das suas pernas são como uma esponja úmida, cheia de fibras vivas, ativas, prontas para trabalhar. Com o passar dos anos, essa esponja vai secando aos poucos. As fibras musculares diminuem em número e em qualidade. E o que acontece com uma esponja seca quando você aperta? Ela não tem força, ela esfarela. É exatamente isso que acontece com as pernas de quem chega aos 60 anos sem prestar atenção na alimentação. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa perda muscular não acontece de forma igual para todo mundo. Ela é acelerada ou freada dependendo diretamente do que você coloca no prato pela manhã. Porque o café da manhã é a refeição que dá o sinal de partida para o metabolismo muscular do dia inteiro. Quando você acorda, o corpo está em estado de jejum. Os músculos estão esperando uma instrução. E o que você come nas primeiras horas da manhã vai determinar se esses músculos vão ser alimentados e protegidos ou se vão continuar sendo consumidos pelo próprio organismo. É como ligar o motor do carro. Se você coloca o combustível certo logo de manhã, o motor roda bem o dia todo. Se coloca o combustível errado, ele range, engasga e desgasta por dentro sem que você perceba. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já alertou sobre isso em publicações recentes. Segundo levantamentos realizados em parceria com universidades brasileiras, cerca de 70% dos adultos acima de 60 anos apresentam algum grau de fraqueza muscular nas pernas. E a grande maioria não associa esse problema à alimentação. Acham que é só idade. Acham que é natural enfraquecer e não há nada a fazer. E aqui está o mais grave. Em mais de 65% desses casos, a alimentação matinal está contribuindo diretamente para piorar esse quadro, sem que a pessoa perceba. Não é culpa de ninguém. Ninguém ensinou isso. Durante anos, o café da manhã foi vendido como a refeição mais saudável do dia, com pão, margarina, biscoito, café adoçado. E ninguém explicou o que esse conjunto de alimentos faz dentro do músculo de uma pessoa acima de 60 anos. Agora, antes de te mostrar os alimentos certos e os alimentos errados, preciso que você entenda uma coisa. Não estou aqui para te assustar, estou aqui para te dar clareza. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro do seu corpo, você ganha o poder de mudar. E a mudança, nesse caso, começa com escolhas simples no mercado, na cozinha, logo pela manhã. Você não precisa de suplemento caro.
de dieta complicada ou de academia todo dia. Precisa de informação. E é exatamente isso que vem agora. O primeiro alimento que você precisa colocar no seu café da manhã é um dos mais simples e mais baratos que existem. Estou falando do ovo. 1 ou 2 ovos pela manhã, do jeito que você preferir, mexido, cozido, estrelado. E aqui está o que ninguém te explica direito. O ovo é uma das fontes mais completas de proteína que a natureza produziu, mas não é qualquer proteína. Ele contém um aminoácido específico chamado leucina, que funciona como um interruptor dentro do músculo. Quando a leucina chega à fibra muscular, ela liga o processo de construção e preservação desse músculo. É como se ela dissesse ao corpo: para de destruir, começa a construir. E isso é fundamental após os 60 anos. Porque nessa fase o corpo tem uma tendência natural de quebrar músculo para usar como energia, especialmente de manhã, quando você acaba de sair do jejum da noite. Sem proteína de qualidade logo cedo, o organismo literalmente se alimenta do próprio músculo das pernas. É como se a casa estivesse sem lenha e você começasse a queimar a própria mobília para se aquecer. 2 ovos no café da manhã fornecem cerca de 12 gramas de proteína de alto valor biológico. O suficiente para dar ao músculo sinal de que ele vai ser protegido, não consumido. Pesquisas publicadas no Journal of Nutrition mostram que adultos acima de 60 anos que consomem proteína de qualidade no café da manhã preservam até 40% mais massa muscular nas pernas ao longo dos anos em comparação com quem pula essa etapa ou substitui por alimentos pobres em proteína. 2 ovos, todo dia pela manhã. Esse é o primeiro passo. Lembro com clareza da Dona Teresa, 67 anos, aposentada de Campinas. Ela chegou ao meu consultório dizendo que tinha parado de sair sozinha porque tinha medo de cair na rua. Contou que as pernas pareciam de algodão, que sentia aquela sensação de fraqueza logo nos primeiros passos da manhã, especialmente na hora de levantar da cama. Perguntei o que ela costumava tomar no café da manhã. Ela respondeu sem hesitar: café com leite e pão com manteiga. Todo dia, há anos. Quando analisei a alimentação dela com mais cuidado, percebi que ela praticamente não consumia proteína de qualidade em nenhuma refeição do dia, e muito menos de manhã. O músculo dela estava sendo degradado lentamente, dia após dia, refeição após refeição, sem que ela soubesse. Fizemos uma mudança simples. Incluímos 2 ovos mexidos no café da manhã dela, todos os dias. Só isso, nas primeiras 2 semanas, ela já relatou que a sensação de pernas bambas de manhã tinha diminuído. Em 6 semanas, ela voltou a fazer caminhadas curtas no quarteirão. Em 3 meses, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha subido a escada da casa da filha sem precisar segurar no corrimão com as 2 mãos. Não foi milagre. Foi proteína no horário certo, dando ao músculo o sinal que ele precisava para parar de diminuir. Se isso que estou contando faz sentido para você, escreve a palavra ovo aqui nos comentários. Quero saber quantas pessoas nunca tinham pensado nisso antes. O segundo alimento que precisa entrar no seu café da manhã vai te surpreender pela simplicidade. Estou falando da aveia, mas não aveia sozinha. Aveia com uma colher de sopa de linhaça triturada ou chia por cima. Meia xícara de aveia em flocos finos, preparada com água ou leite, com uma colher de sopa cheia de linhaça ou chia misturada. Esse conjunto faz 2 coisas ao mesmo tempo dentro do seu corpo. Primeiro, as fibras da aveia diminuem a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. E isso é mais importante do que parece. Quando o açúcar sobe rápido no sangue, o corpo libera uma quantidade alta de insulina para compensar. E picos repetidos de insulina, ao longo do tempo, criam uma resistência nos músculos, que passam a ignorar o sinal de absorver nutrientes. É como se a porta do músculo travasse por dentro. A proteína que você comeu, o mineral que você ingeriu, tudo fica do lado de fora, sem conseguir entrar. A aveia com linhaça ou chia mantém essa porta aberta. Segundo, o magnésio presente nessas sementes é um mineral essencial para a contração muscular.
Sem magnésio suficiente, o músculo da perna cansa mais rápido, cãibra com mais facilidade e perde coordenação. Muita gente acima de 60 anos tem deficiência silenciosa de magnésio sem saber. O terceiro alimento é a banana com uma colher de pasta de amendoim integral ou uma porção de iogurte natural. A banana fornece potássio, que é o mineral responsável por garantir que o músculo se contraia e relaxe de forma coordenada. Sem potássio, a perna fica pesada, travada, sem resposta. A pasta de amendoim ou iogurte entram para complementar com proteína e gordura boa, criando energia estável que sustenta o músculo das pernas por horas. Não um pico de energia que some em 20 minutos. Uma energia que dura, que mantém você firme da manhã até o almoço. Esses 3 alimentos juntos, ovos, aveia com semente e banana com pasta de amendoim ou iogurte, formam o café da manhã que o músculo das suas pernas estava esperando. Mas tem um lado dessa história que ainda não contei. E ele é tão importante quanto saber o que comer. Porque saber o que comer é metade do caminho. A outra metade é saber o que tirar. E é aqui que a maioria das pessoas erra sem perceber. O primeiro alimento que está sabotando as pernas de milhões de brasileiros acima de 60 anos é o pão branco com margarina. Esse é o café da manhã mais comum do Brasil. E também um dos mais prejudiciais para quem quer manter força nas pernas depois dos 60, vou te explicar por quê. O pão branco é feito de farinha refinada, que o corpo transforma em açúcar quase que instantaneamente. Em menos de 20 minutos após comer, o nível de glicose no sangue dispara. O pâncreas libera insulina em quantidade alta para tentar controlar esse pico. E quando isso acontece todo dia, repetidamente, o músculo começa a desenvolver resistência a esse sinal. Ele para de responder. Para de absorver os nutrientes que precisaria para se manter forte. A margarina entra como agravante. Ela contém gorduras que aumentam a inflamação silenciosa dentro dos tecidos musculares. Inflamação crônica no músculo é como ferrugem dentro de um motor. Você não vê por fora, mas por dentro tudo vai endurecendo, perdendo mobilidade, perdendo força. Lembro do seu Antônio, 68 anos, de Fortaleza, que chegou ao consultório reclamando que as pernas travavam logo de manhã, especialmente nos primeiros passos depois de levantar da cama. Ele descrevia aquela sensação de rigidez, de pernas que demoravam para esquentar. Quando olhei o café da manhã dele, era pão branco com margarina todos os dias há mais de 20 anos. Conversamos sobre a troca. Ele substituiu o pão branco por aveia com chia e tirou a margarina. Em menos de um mês, a rigidez matinal tinha diminuído de forma que ele mesmo não esperava. O segundo alimento que precisa sair do seu café da manhã são os biscoitos e bolos industrializados. Aqueles pacotinhos que parecem inofensivos, práticos, gostosos. Por dentro, eles carregam gordura trans e açúcar refinado em combinação. Essa dupla acelera a perda muscular de uma forma que poucos profissionais explicam com clareza. A gordura trans interfere diretamente na membrana das células musculares, tornando-as menos permeáveis aos nutrientes. É como trocar uma janela de vidro por uma de concreto. O alimento bate lá fora, mas não consegue entrar. E o açúcar refinado, em excesso, ativa processos inflamatórios que degradam a fibra muscular de dentro para fora. O músculo perde volume, perde resposta, perde força. E a pessoa vai achando que é só a idade avançando. O terceiro alimento é talvez o mais difícil de aceitar, porque faz parte da cultura brasileira há gerações. Estou falando do café com muito açúcar, não o café em si. O café puro, sem açúcar, tem compostos que até beneficiam a circulação. O problema é o açúcar em excesso que vai junto, colher após colher, xícara após xícara, todo dia, por anos. E aqui está o efeito que ninguém explica. Quando você consome açúcar em excesso de forma contínua, o organismo inicia um processo chamado glicação. Em linguagem simples, as moléculas de açúcar que ficam circulando no sangue começam a se grudar nas proteínas e nas paredes dos vasos sanguíneos.
É como se você despejasse mel dentro de um cano fino. Com o tempo, o cano vai ficando pegajoso por dentro, o fluxo vai diminuindo, a passagem vai estreitando. E o que acontece quando a circulação nas pernas piora? O músculo recebe menos oxigênio, recebe menos nutrientes. Fica mais lento para se recuperar depois de qualquer esforço. Aquela sensação de pernas pesadas no final do dia, aquela dificuldade para caminhar um pouco mais longe, aquele cansaço que chega rápido demais, muitas vezes tem raiz nesse processo. Lembro da dona Conceição, 72 anos, de Salvador. Ela tomava 3 xícaras de café por dia, cada uma com 2 colheres de açúcar. Dizia que sem açúcar o café não descia. Chegou até mim com queixa de pernas que cansavam rápido, sensação de formigamento nos pés e dificuldade para caminhar mais de 2 quarteirões sem precisar parar. Quando fizemos os exames, a circulação periférica nas pernas estava comprometida. Reduzimos o açúcar do café de forma gradual. Primeira semana, 1,5 colheres. Segunda semana, 1 colher. Depois, meia colher. Em 2 meses, ela já tomava café com adoçante natural e relatava que as pernas tinham ficado mais leves. O formigamento tinha diminuído e ela conseguia caminhar mais sem cansar. A circulação tinha melhorado porque o sangue estava chegando ao músculo com mais facilidade. Se você toma café com muito açúcar todo dia, escreve a palavra café aqui nos comentários. Você não está sozinho nessa, e o que vem agora vai te mostrar exatamente o que fazer com essa informação. Mas aqui vem a pergunta que muita gente faz. Se esses alimentos fazem tão mal para as pernas de quem tem mais de 60 anos, por que ninguém avisou antes? A resposta é simples e ao mesmo tempo frustrante. Primeiro, a maioria das consultas médicas dura menos de 15 minutos. Não há tempo para falar sobre café da manhã, sobre padrão alimentar, sobre o que está sendo consumido há décadas. O médico olha os exames, ajusta a medicação e a consulta termina. Segundo, durante anos a nutrição para idosos foi tratada como algo secundário. Falava-se muito em pressão, colesterol, diabetes e pouco em massa muscular, força nas pernas, autonomia para caminhar. E terceiro, ninguém ganha dinheiro te ensinando a comer 2 ovos de manhã. É simples, é barato e está ao alcance de qualquer pessoa. Mas é exatamente por isso que essa informação não chega com facilidade até você. Agora você tem essa informação e ela precisa virar ação. Então vou te dar um plano simples, que você pode começar amanhã mesmo. Primeiro, na próxima ida ao mercado, coloque na sacola ovos, aveia em flocos finos, linhaça triturada ou chia, banana e pasta de amendoim integral ou iogurte natural. Esses 5 itens são a base do café da manhã que fortalece as pernas. Segundo, retire de casa os biscoitos industrializados, os bolos de pacote e a margarina. Não precisa jogar fora tudo de uma vez. Simplesmente pare de repor quando acabar. Terceiro, reduza o açúcar do café de forma gradual. Não tente tirar tudo de uma vez, porque o paladar precisa de tempo para se adaptar. Diminua um pouco a cada semana. Em 1 mês você vai estranhar o café doce. Quarto, mantenha esse café da manhã todos os dias, inclusive nos fins de semana. O músculo não tira folga. Ele responde à regularidade, não à perfeição. Uma vez ou outra fugir da rotina não desfaz o que foi construído. O que desfaz é a inconsistência diária. E aqui está algo que pouca gente sabe. Pesquisadores da Universidade de São Paulo apontam que adultos acima de 60 anos que mantêm uma alimentação matinal rica em proteína e com baixo índice glicêmico reduzem até 38% a velocidade de perda muscular nas pernas ao longo dos anos. Isso não é suplemento. Não é cirurgia, é café da manhã. Todo dia. Lembro do seu Geraldo, 71 anos. De Ribeirão Preto. Havia 2 anos evitando sair de casa sozinho porque as pernas não davam segurança. Tinha parado de visitar os netos, de ir à missa, de caminhar até a padaria. Achava que era a idade.
Quando analisei o café da manhã dele, era biscoito recheado, café com 3 colheres de açúcar e bolo industrializado, 0 proteína. Pico de açúcar todo dia. Fizemos as trocas com calma. 2 ovos na manhã. Aveia com linhaça no lugar do biscoito. Açúcar do café reduzindo semana a semana. Em 6 semanas, foi a pé até a padaria pela primeira vez em 2 anos. Em 3 meses, buscava os netos na escola, não foi academia. Não foi remédio, foi o café da manhã certo, com regularidade. Essa pode ser a sua história também. Tudo começa com uma decisão simples de manhã cedo. Você tem o direito de envelhecer com as pernas firmes e com autonomia para ir e vir. Isso não é sorte. É consequência de informação aplicada todo dia. Se esse vídeo foi útil, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Conta nos comentários se você já sentia essa fraqueza nas pernas sem entender de onde vinha. Adoro ler cada relato de vocês. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo!